Então, eu passei aqui para lhe dar um abraço em você, Lucas, parabenizá-lo pela condução da comissão, que até algum tempo atrás estava o Dr. Clóvis Moura sobre a coordenação dele. Então, e dizer da felicidade sempre estar com vocês. Dr. Clóvis, reitero o que eu disse, as portas sempre abertas, quando você quiser voltar, quiser conduzir, coordenar a comissão, essa gestão está aqui disponível para abraçá-lo sempre, viu? Obrigado, professor Marcelo. Acho que a sua... Vocês estão me ouvindo, gente? Só me dá um ok? Tá sim, sim. Eu acho que a principal coisa foi você, Marcelo, ter comprado a ideia da necessidade dessa comissão, né? Embora seja um assunto um pouco ainda, vamos assim dizer, alienígena, né? Aí dentro do nosso mundo empresarial, mas o Lucas estava falando que está sendo um crescimento muito grande em operações ligadas ao mercado de capitais e ligado de fusões e aquisições, né? São contratos bem diferentes, né? Não é bem um trespasse, né? São coisas que precisam realmente. E hoje eu estou envolvido em duas operações grandes de M&A aqui, uma da área da saúde, que é a compra de hospitais aqui, e uma da área da educação. E a gente esbarra justamente numa questão complicadíssima, que é esse planejamento tributário, né? Porque da noite para o dia, o empresário, principalmente os empresários aí de startups, recebe uma proposta milionária para a sua venda, né, do produto que ele tem, coisa que ele nunca esperava, está batendo na porta dele lá. E ele não está preparado formalmente para isso, ele está com a sua contabilidade ruim, e ele não se planejou para fazer a venda disso, né? Então, hoje, Rio Preto deixou de ser, assim, talvez o direito tão tradicional, e está iniciando uma nova modalidade, que é, principalmente na área de saúde, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, tem algumas boutiques de M&A de São Paulo fazendo proposta para a compra de clínicas médicas, aqui, hospitais e escolas, né? Então, Rio Preto passa a ser um palco dessas operações. E o processo tributário é muito importante. Eu estou finalizando um agora, que os sócios caíram na real que eles têm que pagar tributo e o preço que eles pediram não estava computado lá. E tem tributo de 34%. Né? Então, hoje a fala é mais sobre isso, dessa pré-fase. Tá? Ótimo. Bom, meus amigos, doutor Lucas, o senhor me permite, o senhor me autoriza? Doutor Marcelo, só para falar, nós temos o doutor Milton de Mello aqui, logado. Nosso conselheiro atual, nosso ex-presidente de sucessão, doutor Milton José Ferreira de Mello. Seja bem-vindo sempre. Bom, ele deve estar abrindo lá. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, ótimo, e vocês? Graças a Deus também. Maravilha, maravilha. Bom vê-los aí, Lucas, meu presidente Marcelo Henrique, Clóvis, Dario, Raquel, Laura e Nilor, bacana. Abraço a todos, abraço. Viu, Lucas? Deixa eu dividir uma coisa com vocês, viu, Clóvis? Eu estou vizinho agora do Sebrae, olha que bacana, cara, legal. Estou agora vizinho da mansão do Dr. Milton, então, assim, de vez em quando eu preciso, eu vou lá tomar um café na casa dele lá, mas ele não consegue abrir a porta, porque são tantos os cômodos para chegar até a porta que não dá, entendeu? Mas um dia ainda vou conseguir tomar um café na casa dele, viu? Só vizinho, só não tomo café ainda, viu? Tem algumas mentiras que a gente não deve desmentir, mas esse é o nosso presidente. Doutor Marcelo, doutor Milton, eu queria fazer aqui um rápido apontamento e agradecer a presença aqui do Arthur Schoit, que é consultor do Sebrae, participa do curso de gestão para advogados do Sebrae. É um prazer tê-lo aqui, viu, Arthur? Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, doutor Lucas. Prazer estar com vocês. Um abraço aí também para o doutor Milton, para todos os amigos aí. Seja bem-vindo.
Obrigado. Bom, doutor Lucas, doutor Milton, eu já tinha falado agora há pouco com os amigos que eu vou precisar me retirar por conta da minha amada esposa, me intimou para um compromisso daqui a pouco. Então, eu não tenho muita condição de enfrentar a minha amada esposa durante a pandemia, que eu estou todo o tempo em casa. Então, eu queria pedir licença. E aí, doutor Lucas, fica aqui já esta cadeira já sentada pelo nosso doutor Milton José Ferreira de Mello, viu? Muito obrigado pela deferência, mas o nosso presidente está representando muito bem. Certamente o Dr. Lucas conduzirá aí os trabalhos com a maestria de sempre. E Obrigado. vamos ouvir o Dr. Clóvis, né? Sempre o nosso professor, né? Sempre nos trazendo ensinamentos aí. Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigado aí pela sua presença, viu? Tchau para vocês, fiquem com Deus. Tenha uma boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Dando seguimento ao que o Dr. Milton bem disse, nosso conselheiro. Temos uma honra hoje de ouvir aqui nessa noite o meu professor de Direito Tributário no Centro Universitário de Rio Preto, Dr. Clóvis Moura. Para mim é um prazer, é uma honra tê-lo conosco. Dr. Clóvis sempre foi maestral nas suas aulas inesquecíveis. Eu tenho o prazer de falar que a única matéria que eu consegui gabaritar quando eu prestei a prova da OAB foi Direito Tributário, com as aulas do professor Clóvis. Então, para mim é um prazer enorme, imenso tê-lo aqui conosco. Professor Clóvis, a palavra está com você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. E, Lucas, vai me dando um toque aí sobre o som, tá? Quem não estiver ouvindo, talvez eu estou com um problema. Está um pouco baixo, viu, Clóvis? Tá. Agora, eu não sei o que está acontecendo. Tá melhor? Tá melhor. Tá melhor, né? Tá. Então, vamos fazer um preâmbulo primeiro, porque quando você me convidou para fazer essa palestra, eu pensei em trazer comigo um pouco da experiência que eu venho carregando nesse longo, assim, de 15 anos para cá, de trabalhar em operações dessa forma, de fusões e aquisições e preparar principalmente empresas para venda. Tá? Quando a gente fala um pouco do planejamento tributário para essas operações de fusões e aquisições, a todo momento a gente tem que entender qual é o objetivo da operação, né? A gente tem operações de M&A sendo realizada, a compra de uma empresa por outra, apenas para geração de ágios, para esse ágio ser aproveitado, né, numa compensação de tributo, ou num aproveitamento melhor ou não. Mas eu acho que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia problemas assim até básico, onde a gente não se calcular o custo tributário do que eu vou pagar, daquilo que eu vou receber ou não, né? E muitas vezes, eu insisto com aquele meu curso, né, de reorganização, onde eu trato as operações, né, as operações de reorganização de empresa e de patrimônio, e elas são nesse objetivo mesmo, né, de sempre promover aí o planejamento tributário. Então, ao longo da operação de M&A, né, o comprador, lógico, que a gente tem que pensar que ele vai vir na busca de um negócio. Então, por exemplo, hoje aqui em São José do Rio Preto é a área médica. Você tem sendo a área médica hoje como uma busca de vários compradores buscando várias clínicas ao mesmo tempo. E isso, lógico, que é guardado as sete chaves, porque tem contrato de confidencialidade e isso mais. E na área de educação também, né? Colégios aí secundários ou não. Então, e outras coisas, né? Por exemplo, fui procurado por um pessoal de Birigui para montar um fundo de investimento, já processo de talvez um IPO ou alguma coisa, mas assim,
Mas quando a gente fala num planejamento tributário, eu gostaria de dividir esse tema, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que a gente tem que falar numa fase pré a operação de fusões e aquisições. Por quê? Porque eu posso querer estar me preparando para uma venda, eu posso querer ser comprado por alguém, então eu vou a mercado, me ofereço, né, procuro lá quem faz desse tipo de operações, ou eu posso estar sendo procurado, o meu negócio pode ser, eu posso receber uma proposta de um comprador a qualquer momento. O que a gente nota dessa importância do planejamento tributário é que as empresas, em regra, quando a gente vai trabalhar com elas, dentro de um processo, elas não estão preparadas para a venda, em regra, não estão. E o impacto tributário sobre isso ele é muito grande, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, algumas operações que estão sendo aqui realizadas. Por exemplo, eu posso citar uma, que a empresa se viu numa necessidade de ser comprada. Ela veio o comprador adquiriu ela, só que ela não estava preparada para a venda, né? O primeiro momento onde o empresário ele já cai nesse enrosco tributário é quando ele pensa em fazer a venda de porteira fechada. Não, eu vou vender a minha empresa, eu vou vender ela como um todo. E sendo que se ela tivesse se preparado para a venda, né? Porque essa empresa que eu estou falando, ela está numa decrescente de faturamento e com a pandemia ela veio aí quase a fechar as portas, mas por ter um nome, uma marca muito forte, ela está sendo adquirida. Mas você imagina, por exemplo, que eu tenho vários ativos que querem que o comprador quer comprar a operação dela, né? Vamos imaginar que a operação dela seja aí uma operação da área da medicina. E vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um ativo dentro dessa empresa, né? E aí, o que acontece? Nessa necessidade de venda, esse imóvel que está no ativo imobilizado, que também vai ser vendido, né? Porque geralmente o comprador ele vem com fome total, né? Ah, mas eu vou vender, ele já vem para comprar a operação e já carrega com ele já um monte de fundo de investimento imobiliário que vai comprar os imóveis, porque uma coisa engraçado aqui, né? Os nossos empresários ainda da região, eles se ligam muito para imóvel, mas imóvel hoje não interessa para ninguém, né? Eu não vou comprar imóvel, eu vou pegar o dinheiro e vou colocar o dinheiro dentro da minha operação. Mas a gente percebe que, nesse caso, a gente tinha ali dentro um imóvel, né, de extrema importância para a operação. Ele não era o imóvel do próprio hospital, mas ele é um imóvel muito importante, porque sem ele não existe, nem pode ter o hospital, que era, na verdade, o imóvel do estacionamento. Ele estava dentro de uma operação que está no lucro real, e aí estava lá ativada por um valor bem baixo, mas na venda ele foi vendido, né, por um terceiro, está sendo vendido por um terceiro, e esse terceiro está adquirindo esse ativo por valor mercado, por valor mais baixo do mercado, devido à situação. Só que a gente percebe que, por ele estar num ativo imobilizado dentro de uma empresa que está no lucro real, na saída dele, ele vai ter que pagar 34%. Então, isso foi um choque quando veio a tributação para o pessoal, né? Então, quando eu falo que a gente precisa, a hora que a gente vai fazer uma operação de M&A, é muito importante a gente fazer esse planejamento tributário, porque eu preciso isolar as coisas. Então, uma empresa,
eu preciso fatiar essa empresa daquilo que eu quero vender. Vamos supor que eu quero vender uma empresa, mas eu não quero vender os imóveis dela. Então, lógico, se os imóveis estão no meu ativo imobilizado, eu já sei que eu vou pagar uma quantidade muito grande de tributo. Então, poderia ter feito uma cisão na época, se tivesse tempo, criado uma empresa de estacionamento, colocado ela dentro de uma empresa e ter vendido as cotas dessa empresa. E aí eu pagaria 15% de ganho de capital e não 34%. Ou eu poderia, de uma certa forma, é lógico que a Receita veda isso hoje, mas ela permite, num prazo de 1 ano para frente, poderia estar reclassificando esse ativo. Em vez de estar pagando 34%, eu poderia estar pagando aí 7%, porque eu poderia estar colocando ele no estoque. Tá? Então, a gente vê que quando o comprador chega, o vendedor está descalço. Ele não está, nem sequer ele tem a contabilidade. E aí a gente vê que esse informalismo que nós vivemos hoje cai o preço, Lucas. Porque nós tivemos uma palestra aqui, a última que nós tivemos, foi sobre due diligence. E a due diligence ela vai apontar essas informalidades, tudo, e isso vai recair sobre o preço. Né? Então, nós já temos o problema de quem? Eu tenho aqui hoje, que eu estou trabalhando numa empresa altamente rentável, o cara vendeu uma parte dela, ele, por um valor astronômico, tá? Posso falar para você aí que o cara vendeu uma pequena parcela do negócio dele por 50 milhões de reais, tá bom? E eu vou te falar, ele não tem contabilidade. Os contratos dos alunos sequer estão registrados na empresa. Então, a partir desse momento que eu recebo essa proposta, aí a pessoa fala assim, então, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como provar, né? Então, veja, o que nós temos que pensar hoje é que a primeira coisa, né, talvez seria um recado aqui muito mais para empresário do que para nós advogados, né? A gente tentar se reorganizar antes, né? Porque nós temos a possibilidade de nos preparar para uma venda. E essa venda, ela tem que surgir de uma maneira, ela pode surgir de uma maneira muito mais saudável para a gente, muito mais lucrativa para a gente do que isso. Mas isso vai preparar de uma consciência empresarial muito mais apurada, né? Então, a gente tem realmente aqui hoje empresários que já têm uma consciência que já conseguem. E isso é muito fácil porque há um determinado tempo, logo quando eu cheguei de São Paulo e eu voltei aqui para Rio Preto para trabalhar, eu comecei, isso é interessante porque o caso vem bem em cima do que a gente está falando do planejamento. A gente começou, uma determinada metalúrgica gostaria de ser vendida. E a gente começou a trabalhar dentro dessa metalúrgica, né? Então, a gente tem um quadro de negócio, né? A gente tem um quadro de negócio. Quando eu olho para dentro da metalúrgica, eu olho o negócio. E a gente que está trabalhando nessa área, a gente sempre tem que olhar para dentro do negócio da empresa e fazer a seguinte pergunta: quantos negócios eu tenho aqui dentro, né? Então, assim, eu olhava para a metalúrgica, eu enxergava a metalúrgica, eu tinha um comprador para a metalúrgica, só que o cara insistia em comprar ela na porteira fechada, né? Então, assim, depois a gente resolveu, num plano de negócios que a gente fez, dividir essa metalúrgica. Ficava a metalúrgica de um lado, nós pegávamos o maquinário, criamos uma prestadora de serviço e automaticamente a gente pegou a parte dos galpões e criou uma empresa imobiliária. E quando o comprador vem, ele vem e veja,
Veja porque eu tinha todos os galpões desse parque metalúrgico dentro do ativo imobilizado, né? Porque o metalúrgico, ele vai vir, aí o comprador ele vai vir, ele não vai querer comprar os galpões, a parte imobiliária, esse ativo imobiliário. Para ele não interessa. Ele vai querer que ele receba, que ele quer a locação disso daí. Então, automaticamente, a gente conseguiu, nesse momento, remodelar os negócios, né, para que isso fosse vendido de uma certa forma melhor. Então, os galpões, alguns foram vendidos também, porque ele não queria mais aquilo, para ele também não interessava aluguel, mas você vê que eu fatiei e coloquei, criei uma empresa, vendi essa empresa, paguei um ganho de capital sobre 15, vendi a minha operação e a minha marca e consegui também vender o maquinário e criar até uma sinergia para que esse maquinário prestasse serviço para a própria metalúrgica. Então, a gente vê que a gente readequa o negócio da empresa para ele ser vendido. Tá? Tem algumas coisas aqui que a gente tem que pensar em fazer quando a gente fala em planejamento tributário prévio, né? Porque a hora que eu falo de planejamento tributário, eu bato naquela questão de elisão e de evasão, né? Então, a hora que eu vou fatiar a empresa para a venda, nós estamos cansados de ver de decisões aí do CARF que a empresa foi fatiada para a venda, né, para até pagar uma tributação maior, ela sofreu uma determinada fiscalização e foi considerada também uma evasão fiscal e sofreu auto de infração e foi autuada, né, como com uma tributação maior. Então, e uma coisa que a gente não pode negar, né, embora eu seja um tributarista de formação e de base de PUC, e eu sou totalmente assim, sigo escola também do IBET, fui da primeira turma do IBET em São Paulo, quando voltou. Então, mas assim, a gente vê que, embora o propósito negocial, está aqui esse tema novamente aqui sendo jogado, o propósito negocial não seja uma coisa que esteja na lei, mas quando a gente vai fazer um planejamento tributário prévio para uma operação de M&A, seria muito interessante que nós construíssemos um propósito negocial. E esse propósito negocial nada mais é do que eu criar aí dar um conteúdo econômico para ele, né? Um propósito negocial. Veja, eu não estou fazendo isso daqui unicamente para que eu consiga obter um menor resultado tributário, né? Assim, uma economia tributária. Embora eu esteja perseguindo isso, mas a gente tem que ter um plano de negócio. Isso aí não é coisa para o advogado fazer, mas eu pelo menos não consigo enxergar muito mais, já estou viciado já a pensar muito mais no negócio do que propriamente dito assim, tentar casar essa parte negocial com essa parte de legalista, né? Quem entra no meu site hoje vê uma coisa um pouco doida, né? Vê uma maçã lá e dentro uma laranja, né? Porque todo dia eu sou procurado aqui no escritório para criar uma solução. A lei, o empresário quer uma laranja, mas a lei dá uma maçã. Por exemplo, eu não posso fazer as duas coisas, mas eu posso encontrar um meio termo aí que a gente consegue solucionar o problema da pessoa, né? Do empresário. Então, essa importância, por quê? Porque eu tenho que fazer um planejamento adequado, porque a hora que eu vou ser comprado, né, a hora que chegar a pessoa para me comprar, o comprador chegar e bater nas minhas portas e falar, eu quero comprar, e ele faz uma proposta para mim interessante, a hora que ele vai pegar a minha contabilidade, eu posso estar até com a contabilidade legal, beleza, comprovar, não tenho nada por fora, está tudo ok, e o empresário, a gente começa o processo de DUI, mas ele não vai concordar muito com o planejamento que eu fiz para pagamento de redução da carga tributária.
né? Então, a gente aqui, nesse caso que eu estou te falando, a gente fez um planejamento aqui para os sócios pagar uma redução, que eram 2 empresas, uma de valor de aquisição muito pequena e uma maior, e a gente tentou fazer, mas o comprador queria ver, porque ele acaba sendo responsável também depois daquilo durante a operação, né? Então, esse planejamento tributário ele tem que ser muito bem estruturado, né? E não só do ponto de vista da ponto de vista da economia, né? Porque o empresário ele quer o dinheiro no bolso, mas depois eu tenho que ter um pouco de responsabilidade para estar transformando esse planejamento tributário em algo sustentável para ele, né? Para ele chegar e falar. Então, assim, muitas vezes hoje uma empresa que quer ser vendida, ela já tem que começar a passar por um processo de transformação dentro dela, que eu chamo de reorganização empresarial e societária dentro dela, e muito melhor, né, que a gente vai conversar um pouco aqui, de realocação desses ativos para que eu possa tratar essa tributação um pouco melhor, né? Então, esse exemplo que eu dei para vocês, nós estamos sem time para fazer isso, mas esse ativo, você vê que eu tenho um ativo que está sendo vendido por 10 milhões de reais e esse ativo ele está contabilizado na contabilidade da empresa por 100 mil. Você vê que quando esse ativo sair, quem vai estar pagando o imposto de renda não são os sócios, não é a pessoa jurídica, porque o ativo está dentro dela. A hora que esse ativo sair, eu vou ter uma tributação de 34%. Então, hoje, praticamente essa operação, muitos dos sócios estão repensando. Talvez eu vou fazer isso, eu vou perder 3 milhões e 400 nessa operação. Quer dizer, todo lucro colocado toda a expectativa, ela foi embora. Por quê? Porque eu tenho que pagar 34%. Aí, a hora que o comprador me paga os 34%, vai entrar no caixa da empresa. E isso vai fazer com que valorize o meu recebimento aqui em cima. A hora que valorizar o meu recebimento aqui em cima, o meu 15% que eu tenho que pagar na venda das cotas aumentou também. Então, eu tenho uma operação tributariamente onerosa. Por quê? Porque ela não foi desenhada. Ela não foi remodelada adequadamente. Ela foi feita às pressas. E numa empresa que está precisando ser vendida, eu não tenho outra saída. Então, esse momento de venda, às vezes a gente tem um time para fazer. Outras a gente não tem o time, porque é muito rápido esse mundo de M&A. A pessoa chega, ela compra, ela quer assinar, ela quer assumir, é muita coisa, né? Eu acho que você também acompanha uma hoje, né, Lucas, de a questão de você estava falando para mim de alimentos, né? É muito rápido. Você tem uma reunião, o cara já faz uma proposta, vamos assinar o contrato, começa a DUI, na DUI já cai o preço pela metade, aí o cara concorda com o preço, mas aí a hora que ele vai ver, ele tem que falar assim, nossa, mas quanto que eu tenho que pagar de tributo? É muita coisa. A hora que ele tem que pagar de tributo, ele realmente ele vê. Bom, outra coisa que a gente tem que pensar, e é muito importante, que quando eu falo de planejamento tributário, e principalmente que nesse planejamento que nós estamos falando aqui, não tem como, Lucas, eu desassociar o direito societário disso, né? Então, as pessoas, quando a gente fala em boutique de M&A de São Paulo, quando a gente fala do Souza Barrier, quando a gente fala de Mato Filho, quando a gente fala de Machado Neto, numa operação gigante, está lá o civilista que vai fazer o contrato de compra e venda, que é uma operação civil,
Está lá, por exemplo, o cara que vai fazer as contingências trabalhistas. Mas num curso de M&A que eu tive agora de 14 semanas, a grande chave era a questão tributária. Porque, assim, por mais que a gente analisava todos os aspectos, aí o pessoal falava assim, toda vez que eu estou em negociação aqui, eu sou um péssimo civilista, tá? Eu sou péssimo civilista. Trabalhista, então, eu não sei nem para mim, né? Então, assim, mas a hora que a gente começa a fazer isso, a parte tributária, o cara fala assim, a parte tributária vai. E aqui no interior, nós não temos essas boutiques imensas. Então, a pessoa contrata você, ele te joga na tua mão um monte de coisa. Então, assim, ele espera que você já vai dar para ele um resultado tributário de imediato nesse planejamento. Então, é muito fundamental que a gente conheça quais as ferramentas que eu tenho disponível para eu fazer qualquer arranjo societário de imediato ali para dar uma solução para o cara, né? Porque muitas vezes eu tenho um contador super conservador. E de uma coisa é certa, pessoal, isso eu estou sentindo na pele. A partir do momento que você entra numa empresa que ela vai ser comprada, você esquece do pessoal interno, porque processo de M&A significa demissão. Então, as pessoas que estão internas fazem de tudo para sabotar a operação. Não quer que a operação realiza, porque se a operação, o comprador, no mínimo, vai trocar o board da empresa. Todo mundo vai ser trocado ali, vai rodar contador, vai rodar um pouco. É um time de 6 meses para todo mundo estudar. Então, você tem que ter essas ferramentas. E essas operações, quais são elas? Eu vou ter que saber fazer uma cisão, eu vou ter que fazer uma cisão parcial, porque você vê, automaticamente, essa parte do 34% não está descendo. Não desceu ainda. Mas, de repente, eu sou obrigado a fazer uma cisão dentro dessa empresa, jogar esse lote para outro lugar, vou pagar o preço de 10 milhões mesmo, só que esses 10 milhões eles vão estar alocados aonde? Eu vou vender minhas cotas, então eu vou fazer um laudo onde a minha sociedade vale 10 milhões. Ela está na minha declaração por 100 mil, só que eu estou vendendo a participação dela, e a participação dela eu pago 15%, eu não estou pagando 34%. Então, a gente vê que não tem como eu falar de planejamento tributário nessas operações, ou até mesmo em outras operações que a gente faz, sem eu ter um domínio completo de qual operação eu vou fazer, qual operação societária eu vou estar deslocando. Então, falamos dessas operações societárias, e aí é simples, né? Porque uma empresa ela tem a sua operação rodando e lá na contabilidade dela ela tem os ativos. E aí eu quero saber o seguinte, na maioria das vezes nós aqui temos a tendência latina de imobilizar, né? Diferentemente do povo mais setentrional da Europa ou dos norte-americanos, que não se preocupa tanto com imóvel, se preocupa muito mais com a operação. Então, é muito nítido que quando você automaticamente faz um planejamento para você segrega as suas atividades para você vender. Eu sei que o propósito aqui é propósito mais tributário, mas esse social ele tem que envolver para depois eu chegar onde eu quero para eu concluir. Porque a hora que eu chego numa empresa e ela quer ser vendida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a retalhar os ativos dessa empresa. Eu não tenho como, eu tenho que retalhar ela. E eu vou retalhar ela através do quê? Através de operações que elas são tributariamente neutras, né? Então, quando eu faço uma cisão, eu pego um ativo que está dentro de uma empresa e levo ela para cá, porque eu quero vender esse ativo. Então, esse ativo que estava em nome da empresa, ele vai passar a ser dos sócios.
Então, o que vai passar a ser de outra empresa com os mesmos sócios ou parcialmente desses sócios aqui. E aí eu posso vender para pagar uma tributação um pouco menor, né? Ou eu vou fazer uma coisa que eu utilizo muito aqui para planejamento tributário também, a redução. Às vezes eu não quero, a empresa está muito contaminada tributariamente, aí eu faço a devolução para o sócio se ela tiver um capital social que permite eu reduzir ele a esse nível. Tá? Então, assim, isso tem que ficar claro, que eu vou ter que olhar para o negócio, e uma coisa que vai me chamar bastante atenção são os ativos. Quanto mais separado eu tiver esses ativos, mais preço eu vou agregar na operação. Porque não existe isso. Eu estou tratando de uma operação aqui hoje onde o pessoal quer vender a operação de porteira fechada. Ninguém compra porteira fechada. Aliás, eu estou tão desatualizado em contabilidade, eu mexo com contabilidade quase todo dia, mas uma empresa que tem muito ativo imobiliário no seu balanço não está bem. Ela se imobilizou muito, né? O índice de liquidez dela cai muito. Então, essas pessoas não compram imóvel, elas locam imóvel, né? A gente está cheio de ver aí, por exemplo, a modalidade build-to-suit crescendo, né? Onde a pessoa ela para de estar, ela constrói, você vê hoje o Carrefour chega numa pessoa e fala assim, eu quero construir e eu te alugo. Ele não vai pegar dinheiro e vai imobilizar, né? Isso já vem desde os bancos. Os bancos, pelo Tratado de Basileia, não pode ter prédio próprio, né? Isso, bom, enfim. E aí a gente cai numa outra realidade, muitas vezes, né? E é uma realidade bastante factível essa, e que a gente pode enxergar isso daí de diversas formas. É muito comum a gente entrar dentro de uma empresa e olhar dentro dela e ver dentro do mesmo tronco que eu falo, dentro do mesmo CNPJ, vários tipos de negócio. Eu já enfrentei uma situação em que um grupo ele tinha uma empresa e ele tinha uma construtora e tinha uma empresa de transporte. Coisa totalmente distinta. Mas há 40 anos atrás eram coisas que davam muito dinheiro, porque era transporte público, todo mundo não tinha carro 40 anos atrás, ter um carro, né? A maioria aí das casas que a gente passa em bairro antigo é uma garagem só. E aí a gente tinha aqui nesse caso eu tinha um negócio deficitário. Então, quando eu falo em venda de ativo, muitas vezes não estou falando apenas disso, de venda do imóvel, ou a própria venda da participação societária. Seria um pensamento muito tacanho ficar só nesse pensamento. O que eu gostaria de ampliar com vocês aqui, e para a gente, se o Lucas me permitir, em próximas aulas, a gente vir a debate com isso, muitas vezes, hoje, eu tenho uma empresa que faz dois tipos de transporte. Você quer ver? Uma empresa que transporta, aqui um cliente meu, um cara que transporta combustível e ele transporta pessoas. Né? Vamos pegar um exemplo assim que é comum. Ou uma empresa que tem transporte público, mas ele também transporta, ele faz uma rota intermunicipal, mas ao mesmo tempo ele faz o trabalho de puxar o pessoal para cá. Pode ser que um desses negócios esteja deficitário e ele esteja maculando, esteja estragando o próprio negócio. Então, esse negócio, né, vamos assim dizer, o transporte de pessoas que está deficitário, o transporte de concessão, né, de pessoas intermunicipal, junto ao transporte de pessoal para cortar cana,
O de cortar cana hoje está bombando, mas o de concessão está ruim, porque hoje todo mundo tem um carrinho financiado em 80 meses, coloca 5 lá e pronto. E eu já trabalhei num grupo onde uma empresa faliu por causa disso. Então, a gente tem algumas operações hoje que ela necessita ser vendida. Para quem? E aí é onde acontece o monopólio, que é, por exemplo, tive uma empresa que foi vendida pelo Grupo Constantino, que é o dono da Gol. Por quê? Ele uma parte do grupo dele só mexe com transporte. O lucro deles é zero alguma coisa. Da mesma forma de o lucro de um frigorífico, é 0,3. É muito apertada a margem ali. Então, o que a gente faz? Muitas vezes, dentro de um determinado negócio, essa operação tem que ser destacada para vender. E aí é onde a gente tem que fazer o planejamento tributário. Como que eu vou destacar esse negócio e como que eu vou vender ele, né? E aí vai ter que entrar novamente as operações, porque eu estou no mesmo tronco. Por incrível que pareça, gente, pode parecer assim, mas eu já peguei empresas que dentro de um mesmo tronco tinha 11 negócios misturados. Então, algum deles vão ter que ser vendido, porque ninguém suporta tanta diversidade hoje. É necessário que essa venda. Então, o destaque desse próprio negócio, né, que a gente pode chamar até de um ativo, né, do próprio negócio, que seria o transporte, ser colocado em outro ambiente para acontecer a venda. E como eu vou fazer isso, né? Como eu vou estar colocando isso? Como que eu posso fazer a venda disso da melhor forma possível? Porque eu tenho que fazer a redução no máximo da carga tributária disso daí, através da operação, porque muitas vezes é a redução da carga tributária que é o lucro que o empresário vai ter na venda do negócio. Nessa operação que nós estamos realizando aqui essa semana, o lucro dos caras foi embora no vinagre, assim, foi embora por quê? Porque não pensaram numa readequação melhor aí de uma solução tributária para isso, tá? Então, não tem como a gente estar falando de operações de planejamento tributário. Eu acho que até mesmo nem precisa falar de operações de M&A, porque toda operação de tributário dentro de uma empresa, ela vai preceder geralmente de operações societárias como a fusão. Um outro exemplo que eu coloco aqui para vocês, que até surge até uma questão até de crime, né? Até não dá nem para colocar na live, mas eu vou falar. Está gravando, Clóvis. Tem jeito. Uma empresa, por exemplo, ela está aí, uma empresa grande de equipamento, sabe? E eu quero fazer um planejamento tributário, né? Você pode vir aqui? Vamos lá. A gente está um pouquinho irregular, porque tem um pessoal que quer comprar a gente, só que a gente está com... Nós estamos sempre estourando no Simples, né? Vai batendo, e nós estamos abrindo agora a nossa 10ª empresa, no mesmo endereço, no Simples. E eles têm uma marca super forte, uma venda super forte. Mas o empresário insiste em ficar na informalidade, porque no Simples dá lucro, né? Ele não quer se tornar mais eficiente. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, dentro dessa situação tributária, como que ele vai se oferecer, ele vai se colocar no mercado? Ou como que ele vai deixar que alguém entre na empresa dele para fazer uma due diligência, por exemplo? Por mais que você tenha o contrato de confidencialidade. Não tem como. E um caixa 2 de uma movimentação de 50% por fora. Ele tem uma marca maravilhosa, mas a gente não consegue fazer um planejamento tributário para ele.
Porque qualquer peça que você monte ali, você mexe, você está mexendo num vespeiro. Então, muitas situações você não consegue. O cara tem um baita negócio, ele tem uma baita marca, e aí a gente vai ter que fazer o quê? Não sei. Talvez fazer aí um valuation da marca, colocar a marca num outro lugar, levar, mudar aquela marca para outro, ou arrendar a marca, não sei. É uma coisa para se pensar ainda, né? Ainda não... Só comprei a garrafa de uísque para tomar e para abrir um pouco a cabeça para a gente pensar nisso daqui, tá? E aí, gente, eu falo para vocês porque, assim, a reorganização, também quando a gente começa a falar, a gente tem diversas faixas, né, de tributo. Então, isso eu tenho que estar em mente. Ativos, o que está à venda, o que o cara quer comprar, o que o cara não quer comprar e o que eu vou remodelar para ele ter uma melhor. Então, vamos supor, eu vou vender aí um hospital. Não pense vocês que aqui um hospital vai ser vendido e o cara vai comprar o prédio. Não, ele não vai comprar o prédio. Você esquece. Ele vai comprar a operação. Né? Ou você não pensa que o cara vai chegar para comprar um parque industrial, não, ele não vai comprar. Então, o que eu preciso fazer para remodelar isso? O que eu preciso fazer? Eu tenho que ter um domínio completo de todas as operações societárias, porque todas elas vão impactar. E outra coisa, muitas vezes, quando eu vou realocar um ativo, eu tenho que computar custo também. Porque se eu pego um imóvel aqui e coloco ele numa hold patrimonial para pagar 15% aqui, eu tenho que computar os 2 de TBI que está entrando. Então, já é 17. Então, como que a gente faz isso? Não tem uma receita, né? Porque cada caso eu tenho um caso específico para isso, né? Eu não tenho uma receita de bolo. Eu vou ter todo o processo que eu tenho aqui dentro do meu escritório, eles são customizados, né? Por quê? Porque ele tem um formato próprio para aquilo, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, você quer ver uma coisa interessante? O cara está vendendo uma escola. Aqui ele falou o seguinte, ó, eu quero tirar o imóvel. Ah, legal. A tua escola está como? A minha escola está no Simples. Simples? E como ele vai vender uma escola no Simples por 50 milhões? Está no Simples. Vai ser muito boa. Mas temos um prédio maravilhoso. Ah, legal. Como que eu vou tirar esse prédio lá de dentro? Porque toda vez que eu faço uma cisão, eu tenho uma redutora na conta de capital. Porque esse imóvel ele sai de qualquer conta contábil, deduz o capital social e eu desloco para lá para ser vendido. Então, o capital social era 50 mil, o imóvel vale 3 milhões, como que eu arranco 3 milhões de 50? Não tem como. Aí, o que a gente tem que fazer? Fala só, não tem outra coisa. Você vai ter que fazer o ganho, você vai fazer um contrato de compra e venda, né? Mas quem vai fazer o contrato de compra e venda? O próprio dono, né? Isso aí pode ser caracterizado até uma fraude, né? Porque o cara quer comprar pelo valor que está lá no contábil. Então, assim, é muito peculiar. Agora, esse planejamento que o Dr. Lucas me colocou aqui, né? E é lógico que isso daqui vai horas para a gente pensar e começar a arriscar cada um deles, né? Eu vejo esse planejamento estratégico, ele iniciando numa fase de pré. Sem esse pré, sem a consciência do empresário de falar o seguinte, eu vou me colocar à venda e para ver o que dá para fazer. Por exemplo, eu trabalhei num grupo quando que a gente fez um planejamento tributário e fiz um planejamento tributário esses dias aqui, inclusive para a venda de um grupo, né? Mas eram 3 irmãos ficou com os negócios das empresas, né?
Então, a gente fez uma cisão e cada negócio ficou os donos, os 3. Depois, eles fizeram uma permuta de cotas entre eles, né? E aí, cada um ficou com um negócio ele mesmo. Eu troquei o meu negócio com o meu irmão, as minhas cotas que era do meu irmão ficou. A gente fez lá uma permuta e cada um ficou. Gerou algum ganho de capital? Nenhum, né? Porque se eu estou falando de permuta, tem decisão do STJ que fala de permuta até de coisa móvel, como ações ou cotas, não vai ter a incidência. Então, foi um negócio que a gente fez para a gente preparar, porque quando eu preparo a empresa para eu ser vendido, eu também tenho que me preocupar com a tributação que eu vou incidir, porque toda vez que eu vou picar essa empresa para venda, eu tenho uma tributação. E muitas vezes a tributação impacta. Ela impacta muito, tá? Bom, e só para a gente fechar, acredito aqui, eu acho que todas essas, do tempo que me permite, Lucas, eu deixo aí, nós estamos aqui com 10 minutos que eu abro para perguntas, e vocês ficarem à vontade para estar perguntando aí, tá? Por favor. Dr. Clóvis, eu gostaria de agradecer e fazer a primeira pergunta, né? Porque de tudo que você bem disse, né, professor, agora ficou bem claro que as competências de um advogado que vai participar desse planejamento tributário estratégico na venda de uma empresa precisa também adquirir habilidade aí de societário, precisa entender essa fatia que tem que fazer, como a gente já disse uma vez, um pão de forma, né? Exatamente. Olhar para a empresa, interpretar a parte contábil, que é muito importante, né? Olhar essa cultura de ficar imobilizando, e realmente é uma coisa que nós vemos no Brasil, o brasileiro gosta. Até a gente brincava, né, do barracão da empresa, Isso, né? A cultura do barracão. Queria que você falasse um pouco disso para ilustrar essa questão de fatiar a empresa. Na verdade, muitas vezes isso acontece muito em processo sucessório também, né, que a gente faz. E o processo sucessório, ela acaba sendo, não é uma operação de M&A, né? Por isso que quando eu tenho um curso que a gente está acabando aqui de atualizar ele, que chama o curso de reorganização societária e patrimonial. Por quê? Porque muitas vezes não tem como desassociar isso tudo, né? E muitas vezes a gente chega num parque industrial, né? O cara, ele tem ele mostra a operação dele, a gente tem que entender a operação dele para trabalhar, para poder fazer esse planejamento, recortar aquilo lá, tudo, aquele maquinário, tirar de lá. Mas aí ele vem e fala assim: doutor, olha só que coisa bonita, esse barracão, 20 metros quadrados. Ele fica preso no barracão. Então, isso sempre eu falo, porque o orgulho dele é o barracão que ele construiu. É coisa de italiano isso, né? É coisa assim, ele tem um orgulho tremendo de falar que o barracão dele tem 20 metros quadrados. Eu falei, é ótimo, né? Dá para ver da lua. A Receita não precisa nada disso aí. Ela vê isso daí, é muito bom, né? E às vezes a gente, aqui uma empresa aqui de Mirassol, que eu fiz um planejamento para ela, a vida dela não é operação, a vida dela é o barracão, é o conjunto de barracão que eles têm, né? Então, assim, e isso é muito ruim, né? É muito ruim, porque hoje a gente vê grandes grupos e a gente aprende todo dia, né? Todo dia que chega um grupo aqui para a gente ele fala assim: Clóvis, eu não quero barracão. Eu falo para o cara, né? Acabei de fazer um contrato aqui, o cara falou: eu não estou vendendo por porteira fechada, eu não compro barracão. Ele queria colocar o prédio que ele estava vendendo dentro da operação. Não, eu não estou vendendo, não me interessa. Então, ele era que não se conforma. Por que o cara não se interessa pelo barracão dele? Né? Não quero. Eu vou fazer o quê com o barracão? Eu quero que você faça um contrato de aluguel para mim por 30 anos e a minha operação tem que pagar isso daí. Ela entra no meu custo. Né? Eu não preciso pegar 30 milhões de reais e colocar num barracão seu ou num prédio qualquer aí. Eu vou injetar no negócio e esse negócio vai me dar muito mais do que o suficiente para eu pagar aluguel, né? O Odinei Bianchini, aí eu acho que o Milton deve conhecer essa história, né?
o Dinei Bianchini, quando foi meu professor, em 94, de Direito das Coisas. E ele falava assim para mim que ele tinha uma amiga inglesa que falava assim, ele perguntou para ela assim, você tem casa própria? Ela deu risada, ela falou assim, Dinei, mas por que eu quero casa? Se eu tenho dinheiro para pagar o aluguel? Você vê, para nós soa algo assim, né, estrondoso, porque nós vivemos num país de insegurança total, né? Mas hoje as coisas aí estão mudando, gente. É isso, né? A gente vai ter que passar por uma mudança cultural muito grande aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Clóvis? Uma dúvida que esses 34% é do que, afinal? É de que imposto? Na verdade, quando você paga, Dario, 34%, quando você está numa empresa que está no lucro presumido, no lucro real, você vai pagar aí 25 de IR, né, entra na base dela, mais os 9, né? Então, o ganho de capital segue essa linha que você está fazendo uma venda dela. A tributação é dessa. Quando ela estiver locada, ela estiver na rubrica de ativo imobilizado. Antigamente, Dario, a gente conseguia, a Receita até não olhava tanto, você conseguia fazer o deslocamento. Muitos clientes meus ainda fazem. Eu desloco do ativo imobilizado e coloco no estoque e muda a atividade econômica dela dentro do meu contrato social e faço a venda ainda por seis. A Receita Federal soltou uma nota vedando isso. Então, ela autua. Mas se você te dá um intervalo de 1 ano, você consegue fazer. Isso é muito comum quando você está fazendo as holds. As holds, muitas delas, nós já formamos a holding e já colocamos os imóveis, dentro do estoque. Alguns imóveis vão para o estoque, aqueles que não são alugados. E aí, o que acontece? Como eu tenho a intenção de promover a venda daqui a um tempo, eu já faço a venda, porque hoje, lógico, essa tributação pode mudar a qualquer momento, mas ela vou fazer a tributação dela mais ou menos por 7, porque eu coloco ela como uma atividade de compra e venda de imóvel. Tá? Ao passo também que eu posso colocar os imóveis e fazer a venda também da participação e pagar 15%. Professor, mas aí também tem ICMS em alguns casos, né? No caso do imobiliário que você está falando, não vai ter, Dario. Eu digo a pessoa que quer comprar a empresa, né? Não o barracão, mas vai comprar os produtos que tem lá. Né? Toda vez que faz uma transferência da mercadoria para o novo comprador, não gera ICMS, não fica essa questão. Na verdade, o que ele vai comprar, quando a gente faz a operação, ele não está com esse estoque que você está falando, que ele comprou a mercadoria ou foi produzida, voltou para o estoque dele, né? Na hora que ele compra a participação societária, você entendeu? Eu não mexi na parte contábil dele. Então, esse estoque lá ficou. Que quando eu compro a operação, né, essa mercadoria que você está falando, é como se é a própria essência da operação, como se fosse eu comprar um supermercado, né? Você tá vendo, você tem aqui um supermercado legal em Rio Preto, vem aqui o Pão de Açúcar e fala assim, não, eu quero comprar você, né? É como acontece a Coca-Cola comprar fábricas de refrigerante. O que eu faço? Eu retiro o barracão porque ela não vai querer comprar para vender em outro lugar ou para alugar para ela, mas quando ela compra a minha operação aqui, ela compra a minha participação, eu saio do contrato social e ele entra. E o meu ganho de capital eu vou pagar na diferença que estava declarado pelo spread que eu tive, pelo esse lucro. Então, propriamente, eu não fiz a saída. Agora, é lógico,
se eu for fazer a compra, não fazer uma operação dessa, e eu partir por um trespasse, onde eu compro o teu estabelecimento e o teu estoque, aí com certeza o fisco vai querer exigir de mim o ICMS e até mesmo o IPI. Vai ter incidência nisso, porque eu tenho a troca de titularidade. Tá bom? Quando eu compro o estabelecimento, que é uma das operações, tá? Uma das operações que pode ser feita. Porque muitas vezes a pessoa não quer aquele CNPJ. Ele quer comprar o estabelecimento e levar. É uma operação muito peculiar, mas eu já vi acontecer. Tá? Em algumas situações, às vezes nós não temos saída, nós temos que fazer ela. Mas a tributação dela é cara, do Dario, também. Por causa vai incidir ICMS, PIS, COFINS, vai incidir num monte de coisa. Tá? Obrigado, viu, professor? Esclareceu. De nada. Alguém tem mais algum questionamento para fazer para o Dr. Clóvis? Uma pergunta. Por favor, doutor Milton, a palavra. Clóvis, sempre trazendo aí para nós aí seus ensinamentos. Pelo que eu senti, o que é importante, né, me parece que quando a empresa pretende negociar, vamos dizer assim, ou ser negociada, é que os seus sócios se programem, né, com antecedência para se estruturar, né, buscando fazer uma divisão dos seus negócios, se o seu objeto social contempla vários segmentos, várias atividades, e outro também, talvez, pelo que eu entendi no fatiamento, se é isso que eu entendi, que o Dr. Lucas também comentou, seria retirar, talvez, todo o patrimônio imobilizado, né, fazendo talvez uma cisão, e para que venda o negócio, vamos dizer, né, qual que é a função da empresa, o seu objeto social, vamos dizer assim, né, as máquinas e tudo mais, e no outro mantém o patrimônio, vamos dizer, de imóveis, e se for o caso, pode até manter uma holding ou uma sociedade limitada patrimonial, né? Com a finalidade de buscar rendas, né, para esses imóveis, ou seja, fazer locação. Me parece que grandes atividades, grandes operações, me lembro aí da Casas Bahia, né, quando foi vendida aí para um grande grupo, parece que eles tiraram todos os imóveis que ficaram numa sociedade da família, que era então os acionistas ou os cotistas lá da Casa Bahia, e venderam só a operação Casa Bahia e locaram a maior parte dos imóveis para próprias Casas Bahia, vamos dizer assim, né? Exatamente. E parece que o Abílio Diniz fez a mesma coisa em relação ao Pão de Açúcar. Exatamente. Né? Então, alguns fatos aí o que acontece, Milton, é uma operação talvez um pouco mais rentável ainda. Por quê? Porque como eles eram titulares de, vamos imaginar, várias imóveis, né? Alguns locados, mas da própria família, eles criam a determinado fundo, né? Um fundo imobiliário para isso exclusivo, né? Tem diversos fundos, mas ele cria o fundo exclusivo para isso. O fundo, ele vai ser detentor aí de todos os imóveis, e o objeto desse fundo é fazer a locação para ele, né? E o fundo, ele não gera imposto de renda, salvo se eu sacar o dinheiro, que eu tenho que pagar 20% daquilo, que ele acaba sendo aquele come-cota. E o que acontece? O que a maioria das pessoas faz como planejamento tributário? Em cima do fundo, ou não necessariamente em cima, mas assim, fora do fundo, é criado uma empresa prestadora de serviço de manutenção dos imóveis, cuja tributação é de 6%. Então, quando as pessoas pagam o imóvel, parte daquilo que eu quero tirar, o fundo paga a minha empresa, que eu sou dono, de manutenção. E eu acabo
tendo aí uma sinergia bastante melhor. Mas voltando àquilo que você falou, Milton, o que eu falo é o seguinte: as empresas, hoje, aqui, pelo menos aqui na nossa região, elas têm sofrido bastante dentro do processo de M&A, porque elas não se prepararam antes, né? Elas são muitas, né? A sociedade envelheceu, né? A gente conversa com alguns patriarcas aí, que está à beira da morte, com um patrimônio muito grande, e ele não tem o sucessor. Ele não resta outra regra para ele do que fazer justamente isso, né? Eu vou colocar dentro de um fundo imobiliário o meu parque industrial e arrumo um grupo, né, que compra a minha atividade, que me pague um aluguel por aquilo, né? Então, essa talvez seria uma operação também bastante rentável. Mas essa preparação, Milton, isso daí já é assim, é uma coisa que eu já venho tratando assim bastante. Eu falei, ó, quando você for ser comprado, se você quer ser comprado, porque hoje quem é dono de escola primária, de ensino fundamental e secundário, ele está aí, uma escola um pouco grande, está recebendo visita, né? Esse rapaz aqui que veio, que está comprando essa empresa que eu estou, ele já me falou, ó, você tem mais um hospital para ser vendido e mais 2 escolas? Eu tenho proposta, vamos que eu quero ir para cima. Então, assim, é um absurdo de investimento que tem, né, de dinheiro que tem no mercado soltando. Mas a hora que a empresa vai, nossa, mas não tem como, né? Eu recebi aqui no meu escritório um contador que ele tem uma empresa na mão dele, cobiçadíssima aqui em Rio Preto para a venda do setor médico. E ele estava super contente que ele tinha conseguido instalar o cupom fiscal do estacionamento da empresa dele. Você vê, a cabeça do cidadão, né? A hora que esse cara for vendido, ele, assim, de repente, a proposta que vir, esse ativo está dentro do hospital. Né? Então, é lógico, o cara, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: quem for te comprar, que for fim de São Paulo, não vai levar teu imóvel. Então, você já procura a melhor forma para isso, porque ele vai comprar e ele vai alugar de você. Tá? Então, a gente precisa ter essa questão de... nós não, né? A gente pode orientar, mas o empresário ainda não tem esse nível de formalismo, de necessidade, assim, de, não, eu preciso me organizar, eu preciso me adequar, porque eu posso ser comprado, eu posso ser vendido, né? Eu tenho uma regra na M&A que diz o seguinte: quem não compra vai ser comprado, né? O negócio for bom. E olha, Milton, a gente está vivendo uma situação aí, hoje, assim, uma das áreas que mais cresce dentro do direito é o direito das startups. E por que o pessoal monta startup? Para ser vendida, não é? Eu monto uma startup do nada, o programa dá certo, o aplicativo, vendo esse aplicativo por não sei quanto, mas eu não sei quanto que eu vou pagar de tributo por isso, né? Então, assim, tem toda hoje nós temos essa questão da startup, empresas sendo criadas para ser vendidas, né? Então, é o mundo do M&A, são as regras aqui que a gente vai ter que viver, né? Então, eu vou ter que estar o tributário afiado, vou ter que estar o societário afiado, a parte contratual afiado, eu tenho que ter tudo, né? Assim, eu consigo trabalhar bem o societário e o tributário, né? Mas outras regras aqui, eu estou apanhando que nem cachorro magro também, porque a hora que entra nas contingências trabalhistas aí, Deus, não tem jeito, né? Vamos pular essa parte. Eu ia falar exatamente isso. Você tem que estar com completo compliance, né? Trabalhista, societário, tributário. Você tem que ter. Né? Você quer ver outra coisa? O comprador falou o seguinte: ó, eu quero ver o teu book de compliance. O que é compliance? Né? Vamos tirar mais 1 milhão do preço. Não tem compliance. Colocaram uma regra agora no contrato de anticorrupção. Os caras se ofenderam. Estou chamando a gente de corrupto.
Não, não é isso. É que tem que ter. É uma regra mundial, né? Ah, não tem. Mais 1 milhão. Vai perdendo. Então, assim, a gente é triste, porque as empresas estão... Tá todo Você imagina vapor aí. nas questões ambientais, né? Então. A questão Terrível isso aí. vai ter usinas, né, que vão ser compradas aí por estrangeiro ou não, e essas questões ambientais vêm com tudo, né? A própria questão ambiental também, por exemplo, você tem o processo de DUI, por exemplo, de um hospital. Você tem remédio que é controlado pelo Exército, você tem remédio que é controlado pela Polícia Federal, não sei o quê. Quero as licenças. Tem alguma vencida? Aí você tem que fazer o termo de declaração. Se você declarar mentira, multa de 1 milhão. Então, assim, tudo vai impactando o preço. Daqui um pouco o cara está devendo o negócio dele, né? Porque ele está fora das regras. Esse que é o problema. O formalismo, né? Esse informalismo ainda vai perdurar por muito tempo, porque é uma coisa cultural nossa. Eu que mexo com tributário há 25 anos, né? Já deixei o mundo acadêmico assim de ficar sonhando muito com teoria acadêmica há muito tempo e vivenciando o negócio. Eu vejo que nós estamos assim, ainda muitos empresários pensam o meu lucro é meu caixa 2. E o meu caixa 2 eu não pago tributo. Então ele não é formal. Ainda a gente vai ainda a gente vive essa geração ainda, né? Muito obrigado, Clóvis. Bom, pessoal, a gente já está com o horário um pouco adiantado. Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Eu sugiro que o professor Clóvis, se possível, coloque seu e-mail aí, professor, aqui no bate-papo, por favor, porque o tema ele é instigante. A gente pode ficar até amanhã aqui falando. Eu, por exemplo, tenho muita coisa aqui para falar também, mas a gente está no adiantado da hora já no que nós nos propusemos a fazer. Já estouramos aqui 10 minutos. E o professor Clóvis vai deixar o e-mail dele aqui embaixo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi um prazer enorme, professor Clóvis. Obrigado, Lucas. Sempre é uma maravilhosa. Gostaria já de sugerir aqui para o grupo de estudos, para a próxima, pensarmos aqui até em propor uma atividade para fazermos aqui, uma prévia, né, de uma análise de caso também, como o doutor bem trouxe outras. Fica aí para pensar já, viu, Clóvis, às vezes numa situação dessa. E agradeço a todos os presentes pela audiência, pela aula que o professor Clóvis deu. Eu acho que engrandece e traz para a gente aí mais conhecimento. Trocar experiência, eu acho que é uma das finalidades maiores de uma comissão da OAB. E a gente está fazendo isso aqui, compartilhando conhecimento, trocando experiência. Eu fico muito satisfeito com isso. Professor Clóvis, muito obrigado. Obrigado vocês, gente. Aí logo a gente vai estar junto aí novamente. Está acabando essa coisa de pandemia aí e a gente pode trazer aí as aulas, né? Ainda estou devendo ainda na época do Milton ainda, né? Acho que vai cair na mão do Lucas. Acabei aí de fazer a questão do laboratório, né, das oficinas de fusões e aquisições, para a gente estar discutindo aí, quem sabe a gente volta às aulas normal aí, e eu vou inaugurar essas oficinas aí na comissão, tá bom? Isso mesmo. Muito obrigado por todos, tá? Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Um abraço.